Você já parou para pensar no que acontece quando alguém subestima a pessoa errada? Tipo assim, completamente, absurdamente, catastroficamente subestima. Porque o que você vai ouvir agora não é só uma história de vingança. É uma masterclass sobre como não reconhecer um tesouro quando ele está debaixo do seu nariz. E olha, quando a ficha cai, já é tarde demais. Então respira fundo, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Durante 3 anos inteiros, Laura viveu como se fosse invisível. Ela limpava a casa, preparava as refeições, organizava a vida de todo mundo ao redor dela. E sabe o que recebia em troca? Olhares de desprezo. Comentários maldosos. Uma sogra que a tratava como empregada doméstica e um marido que, pouco a pouco, foi esquecendo que ela era gente. Agora, imagina a cena. Aniversário de casamento. 3 anos juntos. A maioria dos casais comemora com jantar romântico, presente, alguma demonstração de carinho, né? Mas não. Laura recebeu papéis de divórcio. E sabe o que mais? Uma sacola de lixo para colocar as roupas dela. Isso mesmo. Uma sacola de lixo. Eles acharam que estavam mandando embora uma dona de casa sem futuro, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma. Mas a verdade? Eles acabavam de declarar guerra contra a CEO oculta de um conglomerado global que estava prestes a comprar a empresa deles. E quando Laura saiu pela porta, a sorte da família foi junto com ela. Porque tem uma coisa que essas pessoas não sabiam: silêncio não é fraqueza. Às vezes, é só estratégia. A mansão da família Sterling era o tipo de lugar que grita dinheiro velho. Lustres austríacos caríssimos, móveis de mogno importado, aquele ar de a gente é melhor que vocês pairando no ambiente. E ali, naquela sala de jantar gelada e opressora, Laura estava sentada. Mãos no colo, vestido bege simples que ela tinha comprado numa promoção anos atrás. Do outro lado da mesa estava Liam, o marido dela. Bonito, sim. Daqueles rostos que aparecem em capa de revista de negócios. Mas naquela noite, ele não conseguia nem olhar para ela. Ficava ali, girando a taça de vinho tinto, evitando o olhar da mulher com quem tinha se casado exatamente 3 anos antes. E aí vem a voz. Aquela voz cheia de veneno. Feliz aniversário, Laura. Era Victoria Sterling. A sogra. A matriarca. A mulher que usava diamantes no café da manhã e julgava o valor das pessoas pelo saldo bancário delas. Ela bateu a unha impecável no envelope grosso que estava em cima da mesa. Abre logo. Ela mandou, com aquele sorrisinho cruel. O Liam passou um tempão escolhendo isso para você. Laura olhou para o marido. Liam, o que é isso? Ele finalmente levantou os olhos. Mas não tinha amor ali. Só irritação. Só pena. Só abre, Laura. Não precisa fazer drama. Com as mãos tremendo levemente, Laura abriu o envelope e tirou os papéis de dentro. As letras pareciam gritar em silêncio: petição de dissolução de casamento. O único som na sala era o tic-tac do relógio antigo no corredor. Divórcio. A voz de Laura saiu tão baixa que mal dava para ouvir. No nosso aniversário. Ah, para com essa carinha de vítima. Vitória cortou, tomando um gole do vinho dela. Já faz 3 anos. 3 anos de você arrastando essa família para baixo. Olha para você. Você é um rato de sacristia. Sem conexões, sem dinheiro, sem classe. A Sterling Indústrias está numa crise séria, e o Liam precisa casar com alguém que agregue valor. Não com. Seja lá o que você é. Laura sentiu aquele frio se espalhando pelo peito. Ela olhou para o homem que tinha amado. O homem que ela conheceu numa cafeteria quando ele ainda era só um herdeiro tentando se provar. Ela tinha apoiado ele emocionalmente quando o pai dele morreu. Tinha cuidado da casa, da comida, da vida dele inteira para que ele pudesse focar na empresa. É isso que você quer, Liam? Ela perguntou, ignorando a sogra. Você tá me trocando por um acordo comercial. Liam suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não é só negócio. A gente não combina mais. Eu preciso de uma parceira que entende o meu mundo. A Jéssica, ela entende a pressão que eu tô sofrendo. O pai dela é senador. É uma fusão de poder. Jéssica. Laura repetiu devagar. Jéssica Thorne, sua amiga de infância. Ela é mais que amiga agora. Vitória interrompeu com prazer. E diferente de você, ela não compra roupa em brechó. Ela tá vindo pra cá agora para comemorar o noivado. Então seja boazinha e assina esses papéis antes dos convidados de verdade chegarem. Laura olhou pro documento. Página 4, seção B, pensão alimentícia e divisão de bens. Aqui tá dizendo que eu não recebo nada, ela observou, lendo as letras jurídicas.
Você chegou sem nada. Você sai sem nada. Vitória sibilou. A gente foi generoso o suficiente de te alimentar e te dar um teto por 3 anos. Considera isso como seu pagamento. Agora assina. Ou meus advogados vão te enterrar em tantos processos que você não vai conseguir nem comprar passagem de ônibus para sair daqui. Laura fechou os olhos por um momento. As memórias da vida dela antes do Liam passaram como um filme. As salas de reunião em Tóquio. Os jatos particulares para Davos. As negociações implacáveis de alto risco que tinham dado a ela o apelido de Orquídea de Ferro no mercado global. Ela tinha deixado tudo isso de lado. Tinha confiado seu império, a Aurélia Rhodes, ao conselho de diretores dela só para poder viver uma vida normal. Só para ser amada por quem ela era, não pelos bilhões dela. E agora ela tinha a resposta. Eles não amavam ela. Eles desprezavam a simplicidade dela. Laura abriu os olhos. A tristeza tinha ido embora. No lugar dela havia algo frio, duro e assustadoramente calmo. Eu assino, ela disse. Vitória deu uma risada alta e amarga. Esperta. Eu sabia que você não tinha coluna. Laura pegou a caneta Mont Blanc que Liam ofereceu. Não hesitou nem um segundo. Assinou o nome dela, Vance, com uma confiança que era completamente inadequada para uma mulher derrotada. Pronto, Laura disse, devolvendo os papéis. Ótimo, Liam falou, agarrando os documentos como se tivesse medo dela mudar de ideia. Eu chamei um Uber. Tá esperando lá fora. Você pode levar o que couber na mala. Um Uber, Laura repetiu. Que generosidade. Não leva prataria na saída. Vitória gritou enquanto Laura se levantava. Laura não olhou para trás. Ela subiu a escada grandiosa e entrou no quarto que tinha dividido com o estranho. Não pegou roupas. Não pegou as joias que Liam tinha dado no primeiro aniversário deles. Ela foi até o fundo do armário, num compartimento escondido de uma mochila velha. Tirou um celular preto e elegante, um dispositivo com criptografia via satélite que não era ligado fazia 3 anos. Ela apertou o botão de power. A tela brilhou. Bem-vinda de volta, presidente. Ela discou um único número. Prepara o jatinho, ela disse no telefone, a voz caindo uma oitava, se tornando aquele tom de comando que já tinha feito o COR tremerem. E fala pro conselho iniciar o projeto Eclipse. Eu tô voltando para casa. O hall da mansão Sterling estava movimentado. Jessica Thorne tinha acabado de chegar, toda metida num vestido Versace vermelho que gritava a nova dona da casa. Ela estava rindo, pendurada no braço do Liam, enquanto Vitória olhava para eles com orgulho, tipo o criador exibindo poodres premiados. Laura desceu as escadas. Ela estava usando um sobretudo por cima do vestido simples e carregando uma única bolsa de couro pequena. As risadas pararam quando viram ela. Olha só, Jéssica zombou, girando a taça de champanhe. A empregada tá indo embora. Você lembrou de deixar as chaves, querida. Laura parou no último degrau. Olhou para Jéssica, depois pro Liam, e finalmente para Vitória. Deixei as chaves no criado mudo, ela disse calmamente. Junto com a aliança de casamento. É falsa. A propósito. Zircônia cúbica. Eu mandei avaliar ano passado. O rosto do Liam ficou vermelho. Isso é mentira. Aquele anel custou $5.000. Você foi enganado, Liam, Laura disse, com um fantasma de sorriso nos lábios. Mas isso parece ser um padrão recorrente na sua vida. Você tem um talento especial para valorizar as coisas erradas. Sai daqui. Vitória berrou, dando um passo à frente. Sai da minha casa antes que eu chame a segurança para te jogar fora. Eu já tô indo, Laura disse. Ela caminhou até as portas enormes de carvalho. Antes de abrir, pausou. Liam, um conselho. Quando você negociar a fusão com a Aurélia Rhodes semana que vem, leia as letras miúdas. Liam franziu a testa. Como você sabe da fusão com a Aurélia? Isso é confidencial. Todo mundo sabe, Laura mentiu tranquilamente. É a única coisa que pode salvar a empresa de vocês. Ela abriu a porta e saiu pro ar fresco da noite. A porta pesada bateu atrás dela, selando para sempre a vida antiga dela. Na entrada da garagem, um Toyota Camry meio acabado, o Uber que Liam tinha chamado, estava com o motor ligado. O motorista parecia entediado. Laura passou direto pelo Uber. Continuou andando pela alameda longa e sinuosa, cercada por arbustos bem cuidados. Quando chegou nos portões principais de ferro da propriedade, as sombras se mexeram. Uma comitiva de 3 SUVs pretos, Cadillac Escalades enormes com vidros fumês, parou silenciosamente na calçada. Eles foram seguidos por um Maybach Exelero prateado,
um dos carros mais raros do mundo. Um homem de terno preto impecável saiu do Maybach. Mais velho, com têmporas grisalhas e a postura de um ex-agente do SAS. Era Silas, chefe de segurança dela e confidente mais antigo. Silas se curvou profundamente, ignorando a lama nos sapatos engraxados dele. Madame Laura, ele disse, a voz grossa de alívio. Faz tempo demais. Tempo demais, Silas, Laura respondeu. Ela tirou o sobretudo barato, deixando cair na calçada como uma pele morta. Silas imediatamente colocou um casaco de cachemira sobre os ombros dela. Valia mais que o carro que Liam dirigia. O conselho está se reunindo em Nova York, Silas relatou enquanto abria a porta traseira do Maybach. A aquisição da Sterling Industries está marcada para sexta-feira que vem. Eles estão esperando uma negociação difícil com o atual CEO, Liam Sterling. Laura entrou no interior de couro do carro. Ela aceitou um copo d'água com gás do console. Não vai ter negociação, Laura disse, os olhos refletindo as luzes da cidade à distância. Esmaga eles. Eu quero que o preço das ações caia 40% antes de eu nem entrar na sala. E Silas? Sim, senhora. Me arranja uma reunião com os banqueiros. Especificamente os que estão segurando a dívida da propriedade Sterling. Acho que está na hora do banco cobrar o empréstimo. Silas sorriu, uma expressão rara e perigosa. Com prazer. O comboio acelerou noite adentro, deixando a mansão Sterling para trás. Dentro da casa, Liam estava brindando a nova liberdade dele, sem saber que a mulher que ele tinha acabado de descartar estava prestes a se tornar a proprietária dele, a chefe dele e a carrasca dele. Na manhã seguinte, Nova York. A sede da Aurelia Holdings dominava o horizonte de Manhattan. Era uma agulha de vidro perfurando as nuvens, um monumento ao capitalismo e ao poder. Laura atravessou o lobby. Ela não era mais a dona de casa acanhada de bege. Vestia um terno branco sob medida da Alexander McQueen. Cabelo preso para trás, saltos batendo um ritmo de guerra no chão de mármore. A recepcionista, uma jovem que tinha começado só um ano atrás, ofegou quando viu o séquito entrar. Ela não reconheceu Laura. Poucas pessoas tinham visto a proprietária reclusa nos últimos anos. Mas ela reconheceu o poder. Informe os executivos, Laura disse pro guarda de segurança atordoado no banco de elevadores. A presidente voltou. No 80º andar, a notícia caiu como uma bomba. O CEO interino, um homem chamado Marcus Thorne, tio da Jéssica, coincidentemente, estava sentado no escritório dele quando a secretária dele rompeu lá dentro. Senhor Thorne, o senhor precisa ver isso. Ela gaguejou, ligando a TV. O ticker de notícias da Bloomberg estava piscando vermelho. Fundadora da Aurelia Holdings retorna do sabático, mercado dispara. Ela voltou. Marcos sussurrou, o rosto empalidecendo. Mas ela deveria estar aposentada nos Alpes suíços. Porque agora? A porta do escritório dele se escancarou. Laura estava ali, flanqueada por Silas e 2 advogados. Sai da minha cadeira, Marcos, Laura disse baixinho. Laura. Madame Vance, Marcos gaguejou, se levantando rapidamente. A gente não esperava a senhora. Temos a fusão Sterling chegando. Eu sei, Laura disse, caminhando atrás da mesa enorme de carvalho que era tão familiar. Ela sentou, girando a cadeira para encarar a vista panorâmica da cidade. É por isso que eu tô aqui. Me traz o arquivo Sterling e me arruma uma lista de todos os investidores apoiando o Liam Sterling. O que a senhora vai fazer? Marcos perguntou, aterrorizado. Laura virou, os olhos frios como gelo. Eu vou dar pro meu ex-marido uma aula de economia, ela disse. Lição número 1. Nunca subestime um ativo que você não pode perder. O clima na casa Sterling tinha mudado de comemorativo para catastrófico. Liam estava andando de um lado pro outro no escritório dele na Sterling Indústrias. A gravata estava frouxa, o cabelo uma bagunça. Como assim eles cancelaram o financiamento? Ele gritou pro telefone. Sinto muito, senhor Sterling. A voz do banqueiro era educada mas firme. A avaliação de risco da Sterling Indústrias mudou com o divórcio pendente e os rumores de instabilidade. O divórcio é pessoal. Não tem nada a ver com a empresa. Em negócios familiares, o pessoal é o profissional, o banqueiro disse. Estamos congelando a linha de crédito. O senhor tem 48 horas para garantir a fusão com a Aurelia ou iniciamos processos de execução da dívida na fábrica. A linha caiu. Liam bateu o telefone na mesa. Vitória estava sentada no sofá de couro, parecendo estranhamente pálida. Tá acontecendo em todo lugar, Liam, ela disse, a voz tremendo. O clube de campo acabou de revogar minha associação.
Disseram que foi erro administrativo, mas eu vi a lista. A gente foi colocado na lista negra. E os fornecedores? Liam perguntou. Pararam de enviar peças hoje de manhã. O vice-presidente de operações disse, parado na porta. Disseram que tem um contrato exclusivo novo com uma empresa controladora que proíbe eles de nos fornecer. Se não conseguirmos essas peças, a produção para amanhã. Quem é a controladora? Liam exigiu. Uma empresa fantasma chamada Nemesis LLC, o VP disse. Mas todos os caminhos levam de volta para Aurélia Holdings. Aurélia de novo. Liam bateu o punho na mesa. Por que eles estão nos apertando? A gente devia estar se fundindo. Talvez eles queiram um preço melhor, Vitória sugeriu. Eles sentem cheiro de sangue na água. Você precisa se encontrar com o CEO deles. Precisa encantar eles, Liam. Tipo você encanta a Jéssica. Eu tô tentando. Liam gritou. A CEO é um fantasma. Ninguém viu ela em anos. Dizem que ela voltou, mas ela se recusa a marcar reuniões. Naquele momento, Jéssica entrou. Ela não estava com o sorriso de grife habitual. Parecia irritada. Liam, meu cartão de crédito foi recusado. Ela reclamou. Tentei comprar um vestido pro gala hoje à noite e deu fundos insuficientes. Você disse que tinha me adicionado na conta ilimitada. Agora não, Jéssica. Liam cortou seco. Não grita comigo, ela rebateu. Resolve isso. Meu pai tá perguntando por que suas ações caíram 15% hoje de manhã. Se você falir, Liam, eu não posso casar com você. Ia ficar feio pra campanha. Liam olhou para as 3 mulheres na vida dele. A mãe, a noiva e a secretária. Todas exigindo algo. Nenhuma oferecendo ajuda. Por uma fração de segundo, ele se lembrou de chegar em casa tarde da noite, exausto, e encontrar uma refeição quente e um ouvido atento. Ele se lembrou de esfregar as têmporas, dizendo para si mesmo que era forte o suficiente para aguentar. Não, ele pensou, balançando a cabeça. Ela era fraca. Ela era um peso. Isso é só negócio. O interfone da secretária dele tocou. Senhor Sterling, o senhor tem uma entrega. É marcada como urgente da Aurélia Holdings. Manda entrar. A secretária apressou-se com um envelope preto com um adourado em relevo. Liam rasgou o envelope. Dentro havia um único cartão pesado. Você está cordialmente convidado para o Gala Aurélia hoje à noite no Hotel Pierre. A presidente solicita sua presença para discutir o futuro da Sterling Indústrias. Presença obrigatória. É isso. Liam disse, soltando um suspiro que ele não sabia que estava aprendendo. A presidente finalmente está saindo do esconderijo. Essa é minha chance. Você tem que ir, Vitória disse, levantando e alisando a saia. E nós vamos com você. Precisamos mostrar força, unidade familiar. Eu vou também, Jéssica acrescentou. Preciso ter certeza de que essa presidente sabe que você está comprometido. Liam acenou. Hoje à noite a gente vence. Vou convencer ela a assinar o acordo. Amanhã de manhã, seremos bilionários. Mal sabiam eles que o convite não era uma oferta de paz. Era uma intimação para a própria execução deles. O salão de festas do Hotel Pierre foi transformado num reino de ouro e obsidiana. Era uma reunião da elite global, titãs da indústria, magnatas da tecnologia do Vale do Silício, barões do petróleo do Oriente Médio e dinastias de dinheiro velho da Europa. O ar cheirava a néctar de orquídea e bilhões de dólares. Quando a limusine Sterling parou no meio-fio, Liam sentiu um nó de ansiedade apertar no estômago. Os paparazzi estavam lá fora com força total, os flashes estourando como luzes estroboscópicas. Normalmente, Liam adorava a atenção. Hoje à noite, parecia uma lâmpada de interrogatório. Queixo para cima, Liam. Vitória repreendeu, ajeitando o colar de diamantes. Você parece que tá indo pro patíbulo. Somos Sterling. A gente pertence aqui. Só quero acabar logo com isso, Liam murmurou, saindo e oferecendo a mão para Jéssica. Jéssica, por sua vez, estava adorando. Ela posou para os fotógrafos, exibindo o anel de noivado, um anel comprado no crédito que atualmente estava estourado. Eles amam a gente, ela sussurrou. Olha eles. Mas quando entraram no salão, a atmosfera mudou. O barulho não parou, mas a temperatura pareceu cair. As pessoas olhavam para eles e depois sussurravam atrás das taças de champanhe. Não eram sussurros de admiração. Era aquela fofoca afiada e distinta da elite social assistindo a um desastre de trem. É o Liam Sterling. Um homem perto da entrada murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Ouvi dizer que a Aurélia cancelou o financiamento.
Homem morto andando. E a mãe? Uma mulher de Chanel acrescentou. Vitória. Ouvi que ela foi banida do Conselho de Caridade dos Hamptons. Dívidas não pagas. Vitória enrijeceu, o sorriso ficando quebradiço. Ela marchou para frente, os olhos fixos na seção VIP. Ignora eles. Inveja é o tributo que a mediocridade paga ao gênio. Encontraram uma mesa alta perto do fundo. Longe do palco, um desrespeito deliberado dos organizadores do evento. Isso é ridículo, Jéssica reclamou, olhando em volta. Por que a gente tá aqui atrás? A gente devia estar na frente. Liam, vai lá e fala quem a gente é. Não posso simplesmente nos mudar, Jéssica, Liam sibilou. Somos convidados. A gente espera a presidente. Onde ela tá, afinal? Vitória examinou a sala com olhos estreitados. É jogada de poder típica. Fazer todo mundo esperar. Um garçom passou com uma bandeja de canapés. Liam pegou um copo de uísque, a mão tremendo levemente. Ele precisava de coragem líquida. De repente, um silêncio caiu sobre o salão. As luzes diminuíram, deixando apenas um único holofote na escadaria grandiosa na frente do salão de festas. Um homem subiu ao microfone. Era Marcus Thorne, o CEO interino da Aurelia Holdings, o homem que Liam tinha tentado ligar por semanas. Senhoras e senhores, a voz de Marcus ecoou pelos alto-falantes. Ilustres convidados. Por 5 anos, a Aurelia Holdings cresceu e se tornou o conglomerado mais poderoso do hemisfério ocidental. Adquirimos empresas de tecnologia em São Francisco, linhas de navegação na Grécia e imóveis em Londres. Mas o coração da Aurélia sempre foi sua visão. Liam se inclinou para frente. Aí vem. O anúncio da fusão. Muitos de vocês me conhecem como CEO, Marcus continuou. Mas sou apenas um administrador. A verdadeira gênio, a arquiteta deste império, esteve afastada num sabático pessoal. Mas hoje à noite ela retorna para assumir seu lugar de direito à frente da mesa. A multidão murmurou. O mistério da fundadora da Aurélia era lendário. Alguns diziam que era um oligarca russo. Outros achavam que era um gênio da tecnologia recluso. Por favor, levantem-se, Marcus disse, a voz tremendo com reverência genuína. E deem as boas-vindas à fundadora e presidente da Aurelia Holdings, senhorita Laura Vance. Liam derrubou o copo. Ele se estilhaçou no chão de mármore, o som ecoando no silêncio. Quem? Vitória sussurrou, o rosto se contorcendo em confusão. Ele disse. Não, Jéssica riu nervosamente. É um nome comum. Não pode ser aquela Laura. Ela provavelmente está lavando pratos agora. Mas então as portas duplas no topo da escadaria se abriram. Por um momento, o tempo pareceu se suspender. A mulher que pisou na varanda não era a Laura que eles conheciam. A Laura que eles conheciam usava suéteres grandes para esconder a figura, mantinha o cabelo num coque bagunçado e olhava para o chão quando alguém falava com ela. Essa mulher era uma divindade. Ela usava um vestido sob medida de veludo azul meia-noite que abraçava a silhueta dela como uma segunda pele, com uma fenda na coxa que revelava uma perna terminando num estileto cravejado de diamantes. O cabelo dela, uma cascata de ondas ricas de mogno, fluía sobre os ombros. Em volta do pescoço estava a estrela do Oriente, um colar de safira e diamantes que tinha desaparecido do olho público desde um leilão da Christie's 3 anos atrás, onde foi vendido por 12 milhões de dólares. Ela ficou parada no topo das escadas, olhando para a multidão com olhos que carregavam o peso dos oceanos. Ela não sorriu. Não acenou. Ela simplesmente existia, e sua existência comandava submissão absoluta. Meu Deus, Liam engasgou. O ar tinha saído do corpo dele. Ele se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É ela. Vitória ofegou, agarrando a mesa em busca de apoio. É a menina. É a empregada. Aquele colar é falso. Jéssica gritou, embora a voz dela estivesse fina e em pânico. Tem que ser falso. Ela não tem dinheiro. Laura começou a descer as escadas. Cada passo era deliberado. A multidão se abriu como um mar vermelho quando ela alcançou o chão. Bilionários baixaram a cabeça. Um senador estendeu a mão para cumprimentá-la, e ela acenou graciosamente, falando algumas palavras que o fizeram rir de prazer. Ela se moveu pela sala flanqueada por Silas e uma falange de seguranças. Estava indo direto pro palco, mas o caminho dela passava perigosamente perto do fundo da sala. Perto dos Sterling. Liam sentiu o impulso primordial de correr, mas as pernas dele estavam congeladas. Ele assistiu enquanto a mulher que ele tinha divorciado 3 dias atrás, a mulher que ele tinha chamado de entediante e simples, se aproximava. Ela parou a 3 metros de distância.
A multidão ao redor deles ficou em silêncio, sentindo a tensão. Formaram um círculo, assistindo à interação com olhos famintos. Laura virou-se lentamente. O olhar dela passou por Vitória, dispensou-a como irrelevante, pulou Jéssica como se ela fosse uma mancha no tapete, e pousou em Lia. Senhor Sterling, Laura disse. A voz dela era suave, culta e amplificada pela acústica da sala silenciosa. Vejo que recebeu meu convite. Laura, a voz de Liam rachou. Ele soava como uma criança. O quê? O que é isso? Isso é minha empresa, ela disse simplesmente. Você achou que eu passava aquelas viagens de negócios visitando minha tia em Goiás? Eu estava construindo um império enquanto você tinha dificuldade para administrar uma única fábrica. Mas a casa. Vitória gaguejou, dando um passo à frente, tentando recuperar alguma dominância. Você esfregava o chão. Você cozinhava as refeições. Você era um ninguém. Laura riu suavemente. Era um som aterrorizante. Eu esfregava o chão porque queria cuidar do meu marido. Cozinhava as refeições porque queria construir um lar. Fiz o papel de esposa dedicada porque achei que você precisava de uma parceira, não de uma concorrente. Eu me rebaixei para caber no seu mundinho pequeno, Vitória. E você confundiu minha humildade com fraqueza. Jéssica deu um passo na frente de Liam, o rosto vermelho de ciúme. Você tá mentindo. Se você é tão rica assim, por que deixou o Liam te divorciar? Por que não lutou? Laura olhou para Jéssica com pena genuína. Por quê, Jéssica? Eu não luto por coisas que não têm valor. No momento em que ele me entregou aqueles papéis, ele já não valia nada para mim. Uma onda de choque atravessou a multidão. Alguém ofegou. Agora, Laura disse, checando o relógio cravejado de diamantes. Tenho um discurso principal para fazer. Mas não saiam, Lia. Temos uma fusão para discutir, e prometo que vai ser a negociação mais memorável da sua vida. Ela virou e foi embora, a cauda do vestido varrendo o chão onde a dignidade de Liam jazia estilhaçada. O silêncio no Grand Ballroom do Hotel Pierre era pesado. 300 das pessoas mais poderosas do mundo prendiam a respiração. No fundo da sala, a família Sterling estava congelada no holofote da própria criação deles. Liam Sterling sentiu uma linha de suor escorrer pela espinha, encharcando a camisa social. O coração dele estava batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ao lado dele, Vitória estava agarrando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, o rosto uma máscara de descrença aterrorizante congelada. Jéssica estava piscando rapidamente, os olhos procurando pelo salão, procurando uma saída que não existia. É um truque, Vitória sibilou, embora a voz dela não tivesse o veneno usual. É teatro. Ela é atriz. Alguém contratou ela. Aquela não é a menina que queimou o assado domingo passado. Liam não conseguia falar. Não conseguia tirar os olhos da mulher no palco. Laura estava atrás do púlpito de vidro, banhada no brilho suave e imponente das luzes do palco. Ela não parecia brava. Não parecia vingativa. Ela parecia uma rainha examinando uma colônia de formigas. Ela ajustou o microfone, a pulseira de diamantes no pulso dela capturando a luz, uma pulseira que Liam percebeu com um choque valia mais que toda a coleção de carros dele. Senhoras e senhores, Laura começou, a voz rica e firme, ecoando perfeitamente pelo sistema de som de alta qualidade. Obrigada por essa calorosa recepção. Esta noite é uma noite de revelação. Por anos, a Aurélia Holdings operou nas sombras, movendo mercados e moldando indústrias por trás de uma cortina de anonimato. Mas aprendi que às vezes, para consertar um sistema quebrado, você precisa entrar na luz. Ela pausou, o olhar dela deslizando lentamente pela sala até travar diretamente em Lia. O feed da câmera cortou pro rosto dela, projetando o olhar intenso nas 3 telas enormes do tamanho de Max atrás dela. Parecia que ela estava olhando na alma de cada pessoa na sala. Estamos aqui para discutir o futuro, Laura continuou. Especificamente, a aquisição de uma marca legada que tem sido objeto de muita especulação esta semana. Sterling Indústrias. O murmúrio ondulou pela multidão. Liam sentiu uma onda súbita e desesperada de esperança. Os joelhos dele quase cederam de alívio. Ela vai fazer, ele pensou. Ela vai comprar a empresa. Ela ainda ama você, Jéssica sussurrou freneticamente, agarrando o braço de Liam. Tá vendo? Ela tá fazendo isso para chamar atenção. Ela quer que você implore. Mas ela vai assinar o cheque. A gente vai ficar rico, Liam. Vitória endireitou a postura, alisando o vestido. Claro que ela vai, ela murmurou, recuperando a arrogância. Ela sabe que não é nada sem o nome Sterling.
Ela tá tentando comprar o caminho de volta para a família. No palco, Laura clicou um controle remoto na mão. As telas atrás dela mudaram. Um gráfico massivo apareceu, mostrando uma linha vermelha irregular despencando para baixo. Nos últimos 6 meses, Laura narrou, saindo de trás do púlpito para caminhar pelo palco. Minha equipe tem conduzido a devida diligência na Sterling Indústrias. Procuramos por valor. Procuramos por inovação. Procuramos por integridade. Ela parou de andar. Não encontramos nenhum. A sala ofegou. Foi uma inspiração coletiva afiada. No mundo corporativo, você educadamente recusa uma fusão. Você não eviscera o alvo num palco ao vivo. Os números que vocês veem atrás de mim, Laura gesticulou para a linha vermelha, representam a saúde financeira real da Sterling Indústrias. Não os livros contábeis maquiados que eles mostram para os acionistas. Não as projeções infladas que enviaram para os bancos. Esses são os números reais. O rosto de Liam perdeu a cor. Como? Ele gaguejou. Como ela tem isso? Esses arquivos estão no servidor privado. Quando você é dona do provedor de rede, Sr. Sterling, Laura disse, respondendo à pergunta não feita dele como se pudesse ouvir os pensamentos dele, você vê todos os dados. Ela clicou o controle novamente. Uma série de e-mails apareceu na tela. Estavam ampliados para que até as pessoas no fundo pudessem ler. Isso, apontando para um e-mail datado de 6 meses atrás, é um e-mail do CEO Liam Sterling para o diretor financeiro dele. Ela leu em voz alta, a voz fria e desapegada. Use o fundo de pensão para cobrir o déficit operacional. Vamos pagar de volta antes da auditoria. Ninguém precisa saber. Uma onda de choque atravessou a sala. Isso não era só negócio ruim. Era peculato. Era crime. E isso, ela clicou novamente, mostrando uma thread de mensagem de texto, é uma conversa entre a senhora Victoria Sterling e o conselho de diretores discutindo o fornecimento de materiais. A tela mostrava: compra o aço de segunda categoria do fornecedor secundário. É 40% mais barato. Só repinta e carimba como grau A. Os inspetores estão no nosso bolso. Fraude, Laura declarou simplesmente. Colocando a segurança pública em risco para financiar um estilo de vida de jatos particulares e galas. Vitória soltou um grito estrangulado. Isso é privado. Você não pode mostrar isso. Vou te processar. Pode tentar, Vitória, Laura respondeu, a voz cortando o ar como navalha. Mas normalmente, descoberta num processo judicial requer que você entregue seus registros. Acabei de poupar o trabalho do tribunal. A multidão não estava mais murmurando. Eles estavam encarando a família Sterling com hostilidade aberta. Pessoas que tinham cumprimentado Liam 20 minutos atrás agora estavam se afastando dele, criando um vazio físico em torno do trio. Eles eram radioativos. Liam sentiu a sala girando. Isso não era uma negociação. Era uma autópsia. Por causa dessas descobertas, Laura anunciou, a Aurelia Holdings está oficialmente e permanentemente retirando sua oferta de aquisição da Sterling Indústrias. Não. Liam gritou. O som rasgou da garganta dele antes que ele pudesse parar. Ele deu um passo à frente, as mãos tremendo. Laura, por favor, você não pode fazer isso. A empresa é o legado do meu pai. Vai entrar em colapso. Laura olhou para ele lá de cima do palco. O legado do seu pai morreu no dia em que você assumiu, Lia. Você não construiu essa empresa. Você canibalizou ela. Mas os funcionários, Lia implorou, tentando encontrar um ângulo que ela se importasse. 3.000 pessoas vão perder os empregos. Na verdade, não vão, ela disse. Um pequeno sorriso misterioso brincou nos lábios dela. Ela clicou o controle mais uma vez. A tela ficou preta, depois piscou com um novo documento. Não era uma planilha. Era um contrato legal. O cabeçalho era ousado e inconfundível. Acordo de compra de dívida. Veja bem, Liam, Laura explicou, caminhando até a borda do palco e olhando para baixo para ele. Eu sabia que você ia dar default. Sabia que os bancos estavam nervosos. Então, enquanto você estava ocupado planejando sua festa de noivado com a senhorita Thorne. Ela olhou para Jéssica, que encolheu sob o holofote. Eu estava ocupada me reunindo com seus credores. A partir das 9 da manhã desta manhã, a Aurelia Holdings comprou 100% da dívida detida pela Sterling Indústrias. Agora sou sua credora principal. Eu possuo seus empréstimos. Possuo suas hipotecas. Possuo seus passivos. Ela se inclinou mais perto do microfone. O que significa que tenho o direito de apreender garantias imediatamente mediante inadimplência. E como você perdeu o pagamento de juros ontem?
Ela estralou os dedos. A empresa é minha. Não vi a fusão. Não vi a compra. Mas vi a execução de hipoteca. Liam cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente atingido. Você roubou. Eu executei a hipoteca, Laura corrigiu. Vou reestruturar. Vou demitir o conselho executivo, começando por você, sua mãe e seu primo Marcos. Vou reinstaurar o fundo de pensão usando os ativos que apreendi das suas contas pessoais. E vou salvar esses 3.000 empregos colocando pessoas competentes no comando. A sala explodiu em aplausos. Começou devagar, depois se transformou num rugido. A elite na sala respeitava uma coisa acima de tudo: o exercício implacável e inteligente do poder. Laura tinha acabado de jogar a mão definitiva do pôquer. Mas ela não tinha terminado. Esperem, ela comandou, levantando a mão. O aplauso morreu instantaneamente. Há uma última peça de negócio. Um assunto pessoal. Ela sinalizou para a cabine técnica. A tela mudou uma última vez. Desta vez exibiu um documento que parecia dolorosamente familiar para Liam, uma petição de dissolução de casamento. Liam sentiu o estômago cair no chão. 3 dias atrás, Laura disse, a voz caindo uma oitava, ficando mais suave mas infinitamente mais perigosa. Meu marido me entregou esses papéis no nosso 3º aniversário. Ele me disse que eu era um fardo. Disse que eu não trazia nada para a mesa. Ela gesticulou para Vitória tremendo. A mãe dele me chamou de sanguessuga. Laura voltou para o púlpito e pegou um ponteiro laser. Um ponto vermelho apareceu na tela, circulando um parágrafo específico. Cláusula 4b. Laura leu em voz alta. Divisão de bens. As partes concordam que todos os ativos permanecerão propriedade exclusiva do proprietário original. Nenhuma pensão alimentícia será solicitada ou concedida. A esposa, Laura Vance, deixa o casamento apenas com seus pertences pessoais. Ela olhou para Liam, uma expressão de pura e não adulterada pena no rosto. Você lutou tanto por essa cláusula, Liam. Pagou seus advogados extra para garantir que eu não pudesse tocar num centavo do dinheiro sterling. Você estava tão aterrorizado de que a pobre dona de casa estava atrás do seu ouro. Ela riu, um som genuíno e melodioso que o gelou até os ossos. Você não sabia que ao me forçar a assinar isso, você estava protegendo meus bilhões de você. A percepção atingiu a multidão como um trovão. Risadas eclodiram, risadas zombadoras e depreciativas. A ironia era deliciosa demais. Os Sterling tinham divorciado uma multibilionária para proteger uma empresa falida, e ao fazer isso, tinham se cortado legalmente da única fortuna que poderia tê-lo salvado. Eu valho 40 bilhões de dólares, Liam, Laura disse casualmente. E graças ao documento que você escreveu, você não tem direito a um único centavo disso. Vitória soltou um grito de pura agonia. 40 bilhões, ela berrou, os olhos revirando. Ela balançou e desabou nos braços de um garçom próximo, desmaiando do puro horror financeiro do número. Jéssica olhou para Liam. A expressão de adoração tinha ido embora. Foi substituída pelo cálculo frio de um rato num navio afundando. Ela fisicamente deu um passo para longe dele. Seu idiota! Jéssica sussurrou alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Seu completo imbecil. Liam ficou sozinho. A mãe dele estava inconsciente. A noiva dele estava enojada. Os colegas dele estavam rindo dele. Ele olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura, por quê? Porque você não me contou. Laura olhou para ele, a expressão endurecendo em pedra. Por quê, Liam? Ela disse no microfone, dando o golpe final. Um casamento é uma parceria. Se você não conseguia me amar quando eu era Laura, a dona de casa, você não merece eu como Laura, a presidente. Você se apaixonou pelo símbolo de status. Ela apontou para Jéssica. Então agora pode viver com as consequências. Ela virou para o time de segurança esperando nas coxias. Chefe Silas. Silas deu um passo à frente, parecendo formidável no terno preto. Sim, senhora. Esses indivíduos estão invadindo propriedade da Aurélia. E já que agora possuo a dívida das roupas nas costas deles. Ela pausou, olhando pro smoking de Liam. Na verdade, deixa pra lá. Deixa eles ficarem com as roupas. Não quero elas de volta. Só tira eles da minha vista. Com prazer, Silas disse. 4 grandes seguranças desceram sobre o grupo Sterling. 2 deles ergueram a Vitória Grog pelas axilas. Outro agarrou o braço de Liam firmemente. Não me toca, Liam gritou, tentando recuperar um fiapo de dignidade. Eu posso andar. Eu sou Liam Sterling.
O senhor é um invasor, o guarda grunhiu, empurrando ele em direção à saída. Enquanto eram escoltados pelo centro do salão, a multidão se abriu como o mar vermelho. Mas eles não desviaram o olhar. Eles assistiram. Tiraram fotos. Gravaram vídeos nos celulares. Liam olhou nos rostos das pessoas que ele tinha tentado tanto impressionar. Não viu simpatia nenhuma. Viu apenas diversão. Ele não era mais um deles. Ele era entretenimento. Nas portas duplas enormes, Liam olhou para trás uma última vez. Laura já estava virando, falando com o senador que tinha se aproximado do palco. Ela estava sorrindo, radiante, poderosa. Ela não olhou para trás. Não assistiu ele sair. Para ela, ele já tinha ido embora. A porta bateu atrás dele, cortando o calor, a luz e a música. Deixando Liam Sterling parado no corredor frio e vazio de um hotel que ele não podia mais pagar, com nada além do eco de aplausos tocando nos ouvidos dele. Aplausos para a mulher que ele tinha jogado fora. A manhã seguinte não trouxe sol para a propriedade Sterling. Trouxe uma chuva torrencial, um céu cinza chorando que combinava com a devastação se desenrolando no chão. Às 8 da manhã em ponto, os portões da propriedade foram arrombados. Não por convidados, mas por um comboio de caminhões com o logo de uma firma de liquidação de execução hipotecária. Dentro da mansão, o caos reinava. Vocês não podem levar isso. Vitória gritou, puxando uma cadeira Luís XIV que 2 carregadores robustos estavam levantando. Isso tá na minha família há 4 gerações. Confere no inventário, senhora, o carregador grunhiu, nem olhando para ela. Tudo dentro da residência tá listado como garantia contra um empréstimo inadimplente. Pertence ao banco agora. Solta ou vou ter que chamar o xerife. Vitória desabou no chão frio, soluçando nas mãos. A maquiagem estava borrada, o cabelo um ninho de desespero. Pela primeira vez na vida, o nome dela não significava nada. As ameaças dela não tinham peso. Ela era só uma velha gritando com homens que só estavam fazendo trabalho. Na garagem, Jéssica estava freneticamente tentando enfiar malas no porta-malas do carro esportivo do Liam. Para onde você está indo? Liam perguntou, parado na porta. Ele estava usando o mesmo smoking da noite anterior, agora amarrotado e manchado. Parecia um fantasma. Jéssica não olhou para cima. Vou para casa dos meus pais nos Hamptons. Se eu sair agora, posso fugir do trânsito. A gente pode resolver isso, Jace, Liam implorou, entrando na chuva. Eu só preciso de tempo. Posso arranjar um advogado. A gente pode lutar contra a execução. Jéssica girou, os olhos queimando de nojo. Lutar com que dinheiro, Liam? Você tá falido. Seu crédito tá congelado. Você não tem nada. Ela bateu o porta-malas. Não vou ser esposa de indigente. Ela cuspiu. Eu me inscrevi para a dinastia Sterling, não para abrigo de sem-teto. Não me liga. Ela entrou no carro e girou a chave. O motor tossiu e morreu. Ela tentou de novo. Nada. Um guincho preto deu ré até a frente do carro esportivo. Ei! Jéssica abaixou o vidro. O que vocês estão fazendo? O motorista pulou para fora segurando uma prancheta. Ordem de reintegração de posse de um Aston Martin. Pagamentos atrasados. A senhora precisa sair do veículo. Jéssica gritou de frustração, batendo as mãos no volante. Ela acabou saindo. Pegou as malas e começou a andar pela longa alameda de salto alto, arrastando a bagagem pela lama. Ela não olhou para trás. Liam assistiu ela ir embora. Sentiu um vazio estranho. Percebeu com um choque de horror que não sentia falta dela. Não se importava que ela estava indo. Só se importava com a mulher que ele tinha afastado. Um guarda-chuva preto elegante apareceu sobre a cabeça dele, protegendo da chuva. Ele virou. Silas estava ali segurando o guarda-chuva para Laura. Ela estava vestida com um trench coat bege afiado, botas impermeáveis e óculos escuros. Parecia um general examinando um campo de batalha conquistado. Ela não parecia brava. Parecia em paz. Laura, Liam sussurrou. Ele caiu de joelhos na lama. Não se importava com a indignidade. Ele não tinha dignidade sobrando. Levanta, Liam, Laura disse suavemente. Você tá arruinando seu terno. Não me importo com o terno, ele engasgou. Não me importo com o dinheiro. Eu percebi ontem à noite. Quando você foi embora, percebi que estava olhando para a única coisa real que já tive. Por favor. Eu assino um acordo pré-nupcial. Trabalho no setor de correspondências. Só quero você de volta. Laura olhou para baixo para ele. Por um segundo, os olhos dela amoleceram. Ela se lembrou do homem que tinha conhecido na cafeteria,
o homem que a tinha feito rir antes do peso das expectativas da família dele esmagar a alma dele. Acredito que você tá arrependido, Liam, ela disse. Esperança brilhou nos olhos dele. Mas estar arrependido não conserta um vidro quebrado. Ela continuou, a voz firme. Você não só se divorciou de mim, Liam. Você permitiu que sua família me humilhasse. Você assistiu sua mãe me tratar como escrava e não disse nada porque era mais fácil para você. Você trouxe sua amante para dentro da nossa casa enquanto meu lado da cama ainda estava quente. Ela balançou a cabeça. Esse tipo de traição não é um erro. É uma falha de caráter. E eu não invisto em ativos defeituosos. Vitória saiu cambaleando da casa, agarrando uma caixa pequena de joias. Quando viu Laura, congelou. Sua bruxa, Vitória sibilou, o fogo sumindo da voz, substituído por medo. Você tá feliz por ter nos destruído? Eu não destruí vocês, Vitória. Laura respondeu friamente. Eu só parei de salvar vocês. Por 3 anos, meus fundos privados secretamente cobriram os déficits na empresa de vocês. Minhas conexões mantiveram os credores longe. Eu era a represa segurando a inundação. Tudo o que fiz ontem foi me afastar e deixar a natureza seguir seu curso. A boca de Vitória caiu aberta. Você estava pagando as contas. Quem você acha que pagou pela sua viagem para Paris ano passado? Laura levantou uma sobrancelha. A Sterling Indústrias não dá lucro desde 2019. Eu estava mantendo essa família à tona porque amava seu filho. Mas você estava ocupada demais zombando das minhas roupas de desconto para notar quem realmente estava assinando cheques. Laura virou para Silas. Silas, entrega o envelope para eles. Silas puxou um envelope branco grosso da jaqueta e entregou para Liam. Liam pegou com mãos tremendo. O que é isso? Minha indenização. Dentro tem um cheque de 50 mil reais, Laura disse. É suficiente para alugar um apartamento pequeno, comprar comida e começar a procurar emprego. 50 mil. Vitória zombou, embora olhasse para o envelope com ganância. Isso não dura um mês. Então sugiro que aprendam a fazer orçamento, Laura disse firmemente. Considere uma bondade final. Porque depois de hoje, se você ou sua mãe entrarem em contato comigo ou se aproximarem de qualquer propriedade minha, vou mandar prender vocês por assédio. Laura virou e caminhou de volta para o Maybach esperando. Laura. Liam gritou uma última vez. O que você vai fazer agora? Laura pausou com a mão na porta do carro. Ela olhou para o horizonte onde as nuvens de tempestade finalmente estavam começando a se abrir, revelando uma faixa de céu azul. Vou para Paris, ela disse, um sorriso genuíno iluminando o rosto. Tenho uma reunião com um novo alvo de aquisição. E depois disso, vou viver. Viver de verdade. Ela entrou no carro. A porta fechou com um baque sólido e final. Enquanto o carro se afastava, espirrando pelas poças, Liam Sterling ficou parado na chuva, segurando um cheque que parecia um prêmio de consolação por uma vida que ele tinha jogado fora com as 2 mãos. Ele olhou para a mansão, agora lacrada e apreendida. Olhou para a mãe dele, que estava chorando sobre uma caixa molhada de bugigangas. Ele tinha querido uma fusão de poder. Tinha querido uma vida de luxo. Ele tinha segurado o mundo inteiro nos braços todas as noites por 3 anos, e tinha trocado por um reflexo num espelho que agora estava despedaçado. Pela primeira vez, Liam Sterling entendeu o custo verdadeiro das coisas. Mas a lição tinha chegado exatamente 3 dias atrasado demais. E é assim que Laura Vance transformou a dor dela em poder. Ela não só se vingou. Ela conquistou justiça. Ela ensinou para a família Sterling uma lição que dinheiro não compra. Você nunca sabe com quem está falando, então trate todo mundo com respeito. Liam e Vitória passaram o resto das vidas perseguindo a sombra da riqueza que um dia tiveram, enquanto Laura continuou construindo o império dela, cercada de pessoas que a amavam por quem ela era, não pelo que ela possuía. É um lembrete brutal de que às vezes a pessoa que você está pisando é a única segurando o chão debaixo dos seus pés. Agora me conta uma coisa. Você acha que foi duro demais no final, ou a família dele mereceu perder tudo? Se você tivesse no lugar dela, teria dado uma segunda chance para ele? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, um por um. Se você curtiu essa história de karma e justiça servida bem gelada, deixa aquele like maroto aí. Ajuda demais o canal a crescer. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Valeu por assistir, e te vejo no próximo vídeo. Sabe aquela sensação quando você percebe que a pessoa que prometeu te amar para sempre está, na verdade, destruindo você aos poucos? Pois é, hoje eu vou contar uma história que vai te deixar sem palavras. Uma história sobre traição,
coragem e uma vingança tão perfeita que até os advogados ficaram impressionados. Fica até o final porque o desfecho. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu. Olha, a neve estava caindo em Manhattan desde o anoitecer. Aquele tipo de neve silenciosa que transforma a cidade inteira numa espécie de cartão postal gelado. Sabe quando você olha pela janela e tudo parece mágico? Pois é, mas dentro do apartamento dos Fitzmorris, na rua 85 Oeste, a única luz vinha da árvore de Natal meio apagada, com enfeites balançando cada vez que Lauren caminhava de um lado pro outro segurando um dos gêmeos no colo. Os bebês estavam com febre alta. A respiração deles estava rápida, irregular, assustadora de verdade. Lauren tentava acalmar eles, mas o coração dela estava acelerado. E o marido dela, Collie, nem atendia o telefone. Já tinha saído há horas no Mercedes preto dele, vestindo aquele casaco caro de alfaiataria, dizendo que precisava encontrar investidores. Reunião importante, ele disse. Mas Lauren conhecia aquele tom de voz dele, seco, impaciente, com a cabeça já longe dali. Ela sabia que ele não estava indo para reunião nenhuma. Ela sentia isso nas entranhas fazia meses. Sentia cada vez que ele chegava depois da meia-noite cheirando a perfume caro que não era dela. Cada vez que ele olhava para o celular e escorria o corpo quando ela se aproximava. Cada vez que ele virava as costas na cama como se ela fosse uma estranha. Às 11h47 da noite, o celular dela vibrou. Lauren pegou com as mãos tremendo, esperando, sei lá, talvez uma explicação? Talvez ele dizer que estava voltando. A mensagem dizia: não me espera acordada. Clientes importantes. Fica quieta que eu preciso focar. E tinha uma foto anexada. Talvez por acidente, talvez porque a arrogância deixa as pessoas descuidadas demais para perceber os próprios erros. Era o reflexo num espelho de hotel. O ombro nu de uma mulher. Uma mecha de cabelo loiro comprido caindo sobre a pele dela. E a mão de Collie, aquela mão que deveria estar em casa ajudando com os filhos doentes, estava na cintura dela. O coração de Lauren não quebrou naquele momento, ele simplesmente parou de bater. Sabe quando você leva um choque tão grande que o corpo inteiro fica dormente? Foi assim. Um torpor gelado tomou conta dela enquanto os gêmeos choravam baixinho no berço. A exaustão de mãe, o último fio de esperança de esposa, tudo se rompeu ao mesmo tempo. Como uma corda que vinha se desgastando há meses e finalmente arrebentou. Ela caminhou até o quarto, desesperada por algo que pudesse acalmar a respiração dela, e foi quando viu uma caixinha azul da Tiffany escondida no bolso do casaco do Collie. Aquele azul inconfundível. O coração dela disparou. Com dedos tremendo, ela abriu. Dentro tinha um colar delicado, pérolas e diamantes entrelaçados com uma delicadeza que ela nunca tinha visto em presente nenhum que ele deu para ela. Nem no aniversário. Nem no Natal passado. Nunca. O recibo estava dobrado por baixo. Ela abriu devagar, como se estivesse abrindo a porta pro inferno. Dizia: para Sierra, véspera de Natal. Com amor. Com amor. Os dedos dela tremeram tanto que ela quase derrubou a caixa. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Nenhum grito. Nenhum choro. Só silêncio. Um silêncio pesado, denso, sufocante. Lá fora, o vento uivava contra as janelas como se a própria cidade estivesse gritando por ela. Lá dentro, algo dentro de Lauren se reposicionou, quieto, firme, irreversível. Como uma chave virando numa fechadura que nunca mais seria aberta. Ela não chorou. Não ligou para ele. Não quebrou nada. Ela simplesmente decidiu. Decidiu que aquela seria a última noite que Collie Fitzmorris controlaria a vida dela. Quando o amanhecer finalmente apareceu em Manhattan, jogando aquela luz cinzenta e fria pelos prédios, Collie entrou cambaleando pela porta da frente. Ele estava assobiando. Assobiando. Como se nada tivesse acontecido. Convencido, cheirando a champanhe e traição. Jogou as chaves no balcão com aquele barulho metálico alto e gritou o nome dela como se nada estivesse errado. Lauren. Cadê o café? Lauren. Mas o apartamento estava em silêncio. Um silêncio que cortava mais fundo que qualquer grito. Ele franziu a testa, irritado, e caminhou pela sala. Lauren, isso não tem graça. Para com isso. Os gêmeos tinham sumido. Lauren tinha sumido. As roupinhas deles, a bolsa de fraldas, o carrinho, tudo tinha ido embora. Só um bilhete no balcão da cozinha, dobrado com cuidado, descansando onde ele sempre deixava as chaves. Collie pegou o papel com impaciência, esperando alguma desculpa dramática dela. Mas quando ele leu aquilo, o sorriso convencido dele desapareceu instantaneamente. O rosto dele ficou branco. As mãos começaram a tremer. O bilhete dizia:
Feliz Natal, Cole. Dessa vez você não vai nos encontrar. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Ele virou o papel, procurando mais alguma coisa. Nada. Só aquelas palavras frias, calculadas, finais. E justo quando ele pegou o celular para ligar para ela, ele viu a luz da câmera do corredor piscando. Vermelha. Gravando. Gravando tudo que ele nunca quis que o mundo visse. Cada palavra raivosa. Cada porta batida. Cada mentira. E foi nesse momento que Cole Whitmore percebeu, ele tinha perdido tudo. Agora, antes de continuar essa história, deixa eu te contar quem era Lauren Whitmore antes dessa noite mudar tudo. Porque você precisa entender o que essa mulher passou para chegar até esse ponto. Lauren Whitmore tinha imaginado que os seus 30 anos seriam diferentes. Ela imaginava cafés calmos pela manhã numa janela ensolarada, talvez lendo um livro. Um emprego que não odiasse, sabe aquele tipo de trabalho onde você não fica contando os minutos pro relógio? Um marido que cumprisse as promessas que fez no altar. E uma casa cheia dos sons suaves de risadas de crianças. Mas em algum lugar entre a realidade e a vida que ela sonhou, ela se perdeu sem nem perceber. Sabe quando você olha no espelho um dia e não reconhece mais quem tá olhando de volta? A mulher que olhava de volta no espelho do banheiro a maioria das manhãs não era mais aquela garota brilhante e cheia de esperança de Ohio. Ela estava pálida. Olheiras profundas embaixo dos olhos. Cabelo sem vida jogado num coque bagunçado. Exausta. Esticada ao limite, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Como um elástico que já não aguenta mais ser puxado. Com 30 anos, Lauren trabalhava num call center de suporte técnico em Midtown. Sabe aquele trabalho onde você passa o dia inteiro ouvindo gente reclamar de internet lenta e computador travado? Não era glamouroso. Não era o que ela sonhou quando era criança. Mas pagava o suficiente para comprar comida e fraldas, quando Cole não congelava a conta conjunta para ensiná-la sobre orçamento. Sim, ele fazia isso. Cortava o acesso dela ao dinheiro como punição quando ela gastava demais em coisas como, sei lá, comida pro bebê. Ela costumava ser confiante, espirituosa, charmosa. A menina que entrava numa sala e fazia todo mundo sorrir. Mas meses fazendo malabarismo com gêmeos recém-nascidos, noites sem dormir ouvindo eles chorarem sem parar, e um marido que explodia com ela pelas menores coisas, tudo isso tinha esvaziado ela por dentro. Como se alguém tivesse drenado toda a luz que ela tinha. Ela aprendeu a se diminuir, a falar baixo, a pedir desculpas mesmo quando não estava errada. Desculpa por te incomodar. Desculpa por perguntar. Desculpa por existir. Ela dizia desculpa por respirar alto demais. A gravidez dela foi difícil desde o início. Complicações logo nas primeiras semanas. Contrações precoces que a mandaram pro hospital 3 vezes. Semanas de repouso absoluto onde ela mal podia se levantar da cama. E Cole não estava lá para nada disso. Muita pressão no trabalho, ele dizia, olhando pro celular enquanto ela tentava explicar que estava com medo. Você vai ficar bem. As mulheres fazem isso o tempo todo. E ela acreditava nele naquela época. Acreditava em tudo que ele dizia, mesmo quando o instinto dela gritava outra coisa. Mesmo quando as amigas dela sussurravam preocupadas. Mesmo quando a própria mãe dela, antes da demência piorar, disse: "Esse homem não é bom para você, querida." E depois que os gêmeos nasceram numa cesariana de emergência traumática, a ansiedade pós-parto dela a envolveu como uma corda apertando cada vez mais. Uma corda invisível que ninguém via mas que estava sufocando ela aos poucos. Uma corda que ela nunca admitiu para ninguém porque Cole dizia que ela estava sendo dramática e fraca. Ela enfrentou cada ataque de pânico sozinha. Trancada no banheiro às 3 da manhã, mão no peito, tentando lembrar como respirar. Sussurrando para si mesma: "Só respira, Lauren. Continua respirando. Você aguenta. Você aguenta." Mas será que ela aguentava mesmo? Ou será que ela estava apenas sobrevivendo? Os únicos momentos de paz dela vinham durante as madrugadas quando os bebês finalmente dormiam depois de horas chorando. Ela sentava perto da janela com um cobertor quente em volta dela, observando as luzes da cidade piscando sobre as calçadas nevadas lá embaixo. Os táxis amarelos deslizando pelas ruas molhadas. As pessoas saindo de bares e restaurantes, rindo, abraçadas, vivas. Às vezes ela imaginava fazer as malas. Só pegar uma mochila, colocar algumas roupas e sair pela porta. Recomeçar em algum lugar quieto. Seguro. Algum lugar onde ela não se sentisse invisível. Onde ninguém gritasse com ela por deixar uma xícara na pia. Onde ela pudesse respirar sem pedir permissão.
Mas aí a realidade lembrava que ela não tinha para onde ir. O pai dela tinha morrido de câncer anos atrás. A mãe dela, perdida na névoa da demência precoce, vivia num lar assistido onde mal lembrava o nome da própria filha. Não tinha irmãos. Não tinha tios ou primos próximos. Não sobrou ninguém. E Cole usava isso a favor dele. Ele sabia que ela não tinha rede de apoio. Ele gostava disso. Gostava de ser o único que decidia tudo, as contas, os horários, o dinheiro, o clima da casa. Se ele estava de bom humor, a casa era tranquila. Se ele estava estressado, todos andavam em ovos. Se ela chorava, ele dizia que ela era dramática. Se ela questionava onde ele tinha estado, ele dizia que ela era insegura e controladora. Se ela pedia ajuda com os bebês, ele lembrava que ela tinha sorte dele ter ficado depois dos gêmeos, como se ser pai fosse um favor que ele estava fazendo para ela. Ela tentava justificar ele. Dizia para si mesma que as longas noites no escritório eram pelo futuro deles. Que o estresse no trabalho explicava o jeito frio dele. Que ele ainda amava ela no fundo, só estava passando por uma fase difícil. Culpava a distância entre eles pelo estresse, mas lá no fundo, lá no fundinho da alma onde a verdade mora, ela sabia. Ela tinha visto a marca de batom rosa na gola da camisa branca dele semanas antes do Natal. Ele disse que era de uma colega que tinha dado um abraço de parabéns depois de fechar o negócio. Ela queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Tinha sentido perfume na jaqueta dele que não era dela. Perfume doce, floral, caro. Quando ela perguntou, ele riu e disse que tinha esbarrado em alguém no elevador lotado. Você tá paranoica, Lauren. Isso é ridículo. Tinha encontrado cobranças estranhas no cartão de crédito. Restaurantes caros em noites que ele disse que estava trabalhando até tarde. Hotéis. Flores. Joias. Tudo sob nomes femininos que ele descartava como despesas de clientes ou presentes corporativos. Ela não era ingênua. Não era estúpida. Ela só estava com medo. Medo de confrontar a verdade e ter que lidar com as consequências. Porque se ela confrontasse e estivesse certa, o que ela faria? Para onde ela iria com 2 bebês e sem dinheiro? Ainda assim, mesmo nos momentos mais fracos, mesmo quando ela sentia que ia desmoronar completamente, Lauren amava ferozmente. Amava os bebês dela com uma intensidade que assustava. Amava a família que ela estava tentando manter de pé. Amava a casa que ela tentava transformar em lar mesmo que Cole só visse como showroom. E por baixo de toda aquela gentileza, por baixo de todos aqueles pedidos de desculpa, uma resiliência silenciosa fervia. Como lava embaixo de um vulcão adormecido. Ela ainda não sabia, mas aquela resiliência estava prestes a se tornar a maior arma dela. Porque por trás daqueles olhos cansados e mãos trêmulas, um fogo esperava. Um fogo que só precisava de mais uma faísca. E aquela faísca veio no momento exato em que ela descobriu onde Cole realmente esteve na véspera de Natal. O momento que transformaria Lauren de uma esposa tremendo de medo numa mulher que finalmente se recusou a ser quebrada. Mas antes de chegar lá, você precisa entender onde essa história aconteceu. Porque Manhattan durante o Natal não é só um cenário, é quase um personagem por si só. Manhattan durante o Natal tinha um jeito de fazer as pessoas acreditarem em mágica. Sabe aquelas cenas de filme que parecem boas demais para ser verdade? Cordões de luzes douradas pendurados na Quinta Avenida, brilhando como estrelas caídas. O ar cheirava castanhas assadas e chocolate quente. Turistas se moviam como ondas lentas sob o horizonte imponente, tirando fotos, sorrindo, vivendo aquele sonho de Nova York no Natal. Mas para Lauren Whitmore, Manhattan nunca tinha parecido tão fria ou implacável quanto naquele dezembro. A mesma cidade que parecia mágica para uns era uma prisão gelada para ela. O apartamento deles ficava na Rua 85 Oeste, dentro de um prédio pré-guerra bem conservado. Sabe aqueles prédios antigos de Nova York com história nas paredes? Pisos de mármore polido que ecoava a cada passo. Corredores silenciosos onde você podia ouvir os vizinhos tossindo através das paredes grossas. E um porteiro que sempre sorria educadamente, mas nunca tempo suficiente para parecer sincero. Só aquele sorriso profissional de bom dia antes de voltar para o celular. De fora, o prédio parecia a casa perfeita para uma família jovem. Luzes quentes atrás de janelas altas. Grinaldas de Natal penduradas nas portas. O eco fraco de jazz tocando no estéreo de algum vizinho que gostava de Sinatra. Por dentro, porém, o apartamento dos Whitmore parecia mais um museu de uma vida da qual ela nunca realmente pertenceu. A sala de estar era moderna, elegante, fria. Toda escolhida por Cole para impressionar colegas de trabalho durante as noites ocasionais de vinho e networking que ele insistia em organizar. Precisamos causar boa impressão, ele dizia. Essas pessoas importam pro meu futuro.
Um sofá seccional cinza que parecia mais escultura que mobília. Almofadas decorativas que ninguém podia encostar porque desorganizava a estética. Uma mesa de centro de vidro tão afiada nas bordas que Lauren tinha pavor dos bebês crescerem e baterem a cabeça. E uma TV gigante montada acima de uma lareira falsa que só brilhava quando Collie queria clima romântico, o que acontecia cada vez menos. Não era um lar. Era um showroom. Um espaço para ser fotografado, não vivido. Os toques de Lauren, cobertores macios com borcinhos bordados, brinquedos de bebê coloridos, fotos emolduradas da família dela, eram mantidos no mínimo porque Collie dizia que deixava o lugar bagunçado e mal cuidado. Ele queria minimalismo. Ela queria calor. Eles nunca concordavam. Até as decorações de Natal foram escolhidas para combinar com a paleta preferida dele, prata, azul marinho e branco. Cores frias. Estéreis. Bonitas numa foto de revista, mas vazias de qualquer sentimento real. A árvore em si era linda, quase chegando no teto, toda decorada simetricamente como se um designer de interiores tivesse feito. Mas Lauren se sentia como uma estranha parada do lado dela. Como se não tivesse permissão para tocar. Ainda assim, Manhattan não era só o apartamento. A própria cidade era um personagem na vida dela, tanto reconfortante quanto cruel. Ela sentava na janela a maioria das noites, testa encostada no vidro frio, observando táxis deslizarem pelas calçadas cobertas de neve. Imaginando todas as pessoas indo para algum lugar quente. Seguro. Amado. Às vezes ela ansiava ser uma delas. Alguém cuja vida não fosse medida em chamadas não atendidas e jantares silenciosos. Alguém que sorria de verdade, não só quando tinha visita. Perto do apartamento ficavam os prédios que definiam o mundo do Collie. A sede da Stonebridge Capital na Park Avenue, com paredes de vidro que refletiam as luzes da cidade como armadura impenetrável. Collie caminhava por aqueles corredores como se fosse dono deles, peito estufado, a caneta Blanc presa no bolso do terno italiano, a ambição ecoando em cada superfície polida. A poucos quarteirões dali, o Lancaster Suites Hotel se erguia acima do horizonte, um símbolo de luxo, calor e poder. Grinaldas de Natal penduradas nas portas giratórias. O lobby cheirava levemente a cedro e canela. Lauren só tinha estado lá dentro 2 vezes quando ajudou a coordenar um evento anos atrás, mas ela lembrava da sensação, como pisar num universo diferente, onde as pessoas não eram invisíveis. Onde garçons te tratavam com respeito. Onde você importava. Ironicamente, aquele hotel logo se tornaria o lugar para onde ela escaparia. O lugar onde ela finalmente respiraria sem pedir permissão. O inverno rigoroso também tinha transformado as ruas de Manhattan em caminhos gelados e traiçoeiros. Neve cobria as calçadas em camadas grossas e escorregadias. Lama encharcava as botas. Vento frio chicoteava no rosto dela cada vez que saía, cortando como lâminas. Com gêmeos recém-nascidos, a cidade se tornava ainda mais ameaçadora. Cada tarefa simples era uma batalha. Cada consulta médica parecia uma expedição ao Polo Norte. Descer pro mercado, 15 minutos só para vestir os bebês. Pegar o metrô? Impossível com carrinho. Táxi? Caro demais. Ela andava. Sempre andava. Carregando os 2, a bolsa de fraldas pesando nos ombros, suor escorrendo nas costas mesmo no frio. Ainda assim, algo sobre Manhattan a mantinha respirando. Talvez fosse o zumbido silencioso à noite. O jeito que a cidade nunca realmente dormia. Talvez o brilho dos postes contra a neve, criando sombras longas e poéticas. Ou talvez o conhecimento de que milhões de pessoas ao redor dela também estavam lutando suas próprias batalhas. Ela não estava sozinha na dor, mesmo que se sentisse sozinha na vida. Mas o que Lauren não sabia, o que ela ainda não podia imaginar, era que essa mesma cidade, tão vasta e indiferente, estava prestes a testemunhar a noite em que ela desapareceu com os gêmeos. E era a mesma cidade onde um aliado inesperado já tinha começado a procurar por ela antes mesmo do marido saber que ela tinha ido embora. Um homem que mudaria tudo. Agora, vamos falar do Collie Whitmore. Porque para entender completamente essa história, você precisa conhecer o antagonista. Collie Whitmore sempre foi o tipo de homem que podia entrar em qualquer sala e fazer as pessoas virarem. Não porque ele era gentil. Não porque ele era carismático ou admirável. Mas porque ele se carregava com uma confiança afiada e calculada que exigia atenção. Sabe aquele cara que entra num lugar e parece que a gravidade muda? Que todo mundo automaticamente fica um pouco menor perto dele. Era o Collie. Aos 34 anos, Collie era o garoto de ouro da Stonebridge Capital. Alto, 1,85 m. Bem cuidado com aquele corte de cabelo que custa $300.
impecavelmente vestido em ternos italianos que custavam mais que o aluguel da maioria das pessoas. Ele parecia que pertencia à capa de uma revista financeira. Forbes. Fortune. Uma dessas. Mãos entrelaçadas. Queixo erguido. Olhos frios como gelo. Para quem estava de fora, ele era impressionante. O sonho americano personificado. Para quem trabalhava sob ele, ele era aterrorizante. O tipo de chefe que faz você ter pesadelos. Que faz você checar o e-mail às 2 da manhã com medo de ter esquecido alguma coisa. Cole cresceu desejando poder. Ele não nasceu rico. Nascido numa pequena cidade da Pensilvânia onde a maioria das pessoas trabalhava na fábrica local ou na fazenda do vizinho. Ele tinha assistido o pai trabalhar 3 empregos, entregador de pizza à noite, faxineiro de escola de madrugada, e alguma coisa de dia que mudava todo ano. A mãe fazia malabarismos com contas e desculpas, tentando esticar cada dólar até ele gritar por socorro. Cole jurou que nunca seria esse tipo de homem. Nunca seria o cara humilhado, cansado, quebrado. E essa promessa que ele fez para si mesmo aos 12 anos assistindo o pai desmoronar, ela virou obsessão. Mas em vez de se tornar trabalhador e honrado como ele queria, ele torceu aquele juramento em algo mais sombrio. A fome de dominar, de controlar, de nunca mais ser vulnerável, de esmagar qualquer um que ficasse no caminho. Ele carregou aquela fome para cada parte da vida dele, incluindo o casamento. Cole gostava da Laura inquieta. Gostava dela dependente. Gostava do jeito que ela pedia desculpas mesmo quando não tinha feito nada errado. Gostava quando ela baixava a cabeça quando ele entrava no quarto. Gostava quando ela perguntava permissão para comprar coisas com o próprio dinheiro dela. Para ele, aquilo era estabilidade, não amor. Uma esposa que não questionava, que não desafiava, que não interrompia a escalada dele ao poder. Uma esposa que sabia o lugar dela. Mas a verdade que ele nunca admitiria nem sob tortura, era que Cole tinha se cansado daquela versão de estabilidade muito tempo atrás. Casamento ficou entediante. Lauren ficou previsível. Ele queria emoção. Queria alguém que o fizesse sentir poderoso de novo. E então Sierra Hale entrou na Stonebridge. 27 anos. Jovem. Ambiciosa. Intoxicantemente confiante. Cabelo loiro que brilhava sob as luzes fluorescentes do escritório. Vestidos justos que chamavam a atenção sem parecer inadequado. E aquele jeito de falar, como se cada palavra fosse um segredo só entre vocês dois. Cole sentiu algo que não sentia há anos quando olhou para ela pela primeira vez. Ego. Puro ego masculino inflado. E Sierra? Ela alimentava isso constantemente. Como se soubesse exatamente quais botões apertar. Elogios. Você é o executivo mais inteligente aqui, Cole. Todos sabem. Risadas. Você é hilário. Sua esposa deve rir o tempo todo. Drinks tarde da noite. Só mais um drink. Não quero ir para casa ainda. E então aquela noite depois de uma conferência quando ela sussurrou encostando a boca no ouvido dele. Você merece alguém que combine com o seu nível. Não demorou muito pro Cole morder a isca. Ele mordeu com tanta força que nem percebeu o anzol atravessando a bochecha. Em Sierra, ele viu o que queria que o mundo acreditasse sobre ele. Desejável. Bem-sucedido. Irresistível. Ele viu juventude. Viu poder. Viu a confirmação de que ainda tinha o dom. E ele mergulhou de cabeça naquela ilusão como um adolescente apaixonado. Ele cobriu ela de presentes caros. Colares da Tiffany. Bolsas da Gucci. Sapatos da Louboutin com aquela sola vermelha que grita eu custo $3.000. Cobranças escondidas no cartão de crédito. Transferências bancárias rápidas que ele marcava como bônus de consultor nos registros. E aquele colar de pérolas e diamantes que ele comprou na véspera de Natal, o mais caro de todos. Ele justificava tudo dizendo para si mesmo que merecia isso. Depois do estresse do trabalho, ele merecia. Depois de aguentar Lauren reclamando, ele merecia. Depois de virar pai de gêmeos que choravam o tempo todo, ele definitivamente merecia uma válvula de escape. Quem ia culpar ele? Certamente não a Sierra, que desempenhava o papel dela perfeitamente. Que dizia eu te entendo quando ele reclamava da esposa. Que nunca exigia nada. Que nunca chorava ou fazia cena. Que era tudo que Lauren não era. Ou pelo menos era o que ele pensava. Mas o que Cole não sabia, o que ele não podia imaginar na arrogância cega dele, era que Sierra não estava com ele por amor. Ela não estava apaixonada. Ela não sonhava com o futuro juntos. Ela tinha as próprias razões. A própria agenda. Os próprios segredos que fariam tudo explodir. Sierra tinha estado gravando as conversas deles desde o começo. Cada jantar. Cada drink.
Cada momento de fraqueza onde Collie deixava escorregar informações confidenciais sobre a empresa. Ela tinha guardado cada mensagem, cada recibo de presente, cada deslize de arrogância que ele derramava depois de whiskies demais. Ela não era leal. Ela não era ingênua. Ela estava coletando vantagem, munição, poder. E quando a hora certa chegasse, Boone. Ainda assim, Collie caminhava pela vida dele como se fosse invencível, intocável. No escritório, ele gritava ordens com aquele tom cortante e condescendente que fazia a equipe júnior encolher. Ele batia portas durante teleconferências. Explodia com estagiários por erros mínimos como café errado ou relatório com um erro de digitação. E fingia não ver o medo que criava. Aliás, ele gostava do medo. Medo era respeito na cabeça dele. E ainda assim, sempre que executivos estavam por perto, ele se transformava. Como um camaleão. Virava um profissional de conversa mansa com o charme de um político diante da câmera. Sorriso largo. Aperto de mão firme. Ótimo te ver, Richard. Como tá a família? Duas caras. Sempre duas caras. Em casa, ele descartava a exaustão da Lauren como drama de novela. As preocupações dela como reclamação irritante. As emoções dela como hormônios descontrolados. Você tá tendo outro ataque. De novo? Você precisa se controlar, Lauren. Ele dizia para si mesmo que era um bom provedor. Que pagava as contas. Que colocava teto sobre a cabeça deles. Que isso era suficiente. Amor? Respeito. Parceria? Essas coisas eram luxo na cabeça dele. E ele não tinha ideia nenhuma de que já estava perdendo tudo. Não tinha noção de que cada mentira, cada traição, cada palavra cruel estava construindo uma trilha de evidências que logo viria a assombrá-lo. A noite em que ele deixou Lauren e os gêmeos sozinhos na véspera de Natal, enquanto os bebês queimavam de febre, ele não sentiu culpa nenhuma. Zero. Nada. Ele sentiu liberdade. Sentiu empolgação. Sentiu aquele frio na barriga de quem tá fazendo algo proibido e adorando cada segundo. Ele deslizou no Mercedes preto dele, música alta, sorriso no rosto, indo em direção ao Plaza Hotel com Sierra no banco do passageiro. Ela tava linda naquela noite. Vestido vermelho. Batom escuro. Salto alto. E Collie se sentiu como um rei. Mas a queda do Collie já tinha começado. Sem ele saber, é claro. Porque cada palavra cruel que ele disse para Lauren, cada mentira que ele contou, cada traição que ele cometeu, tudo isso estava construindo uma montanha de consequências. E montanhas sempre desmoronam eventualmente. E quando ele voltou para casa naquela manhã, chamando o nome da Lauren com irritação em vez de afeição, esperando o café pronto e desculpas, ele não tinha ideia do que o esperava. Não tinha a menor ideia. O mundo inteiro dele já tinha desaparecido, assim como a esposa e os gêmeos dele. Agora, o que aconteceu quando Collie percebeu que eles tinham sumido? Cara, essa parte é intensa. O sol mal estava nascendo quando Collie passou como um furacão pelo apartamento. Os sapatos dele ecoavam com força contra o piso de madeira, aquele som agressivo de alguém que não tá acostumado a não ser obedecido. Lauren, ele gritou, irritação apertando a mandíbula. Você tá sendo ridícula. Cadê as crianças? A voz dele carregava aquela mistura tóxica de aborrecimento e arrogância. Nunca medo. Nunca preocupação genuína. Só inconveniência. Como se ela tivesse estragado os planos dele. Mas o silêncio que recebeu ele era diferente. Denso. Absoluto. Antinatural. Não era o silêncio de alguém fazendo biquinho no quarto. Era o silêncio de um apartamento vazio. Ele procurou em cada cômodo. O quarto das crianças. Vazio. Berço vazio. Os cobertorzinhos que Lauren sempre dobrava com tanto cuidado. Sumidos. O banheiro? Nada. A sala de estar? Nenhum sinal. Até o armário pequeno da lavanderia onde ela guardava fraldas. Nada. 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 Os cobertores dos gêmeos tinham sumido. A bolsa de fraldas. O casaco da Lauren. O carregador do celular dela. Como se ela tivesse apagado qualquer evidência de que eles existiam. Só uma coisa ficou. A aliança de casamento dela, colocada cuidadosamente no centro do balcão da cozinha, brilhando sob a luz fraca da manhã. E aquilo foi como um soco no estômago dele. Porque a aliança não cai. A aliança não se perde. A aliança é tirada. Intencionalmente. Conscientemente. Com propósito. Mas o pânico do Collie só realmente bateu de verdade, só realmente apertou o peito dele, quando ele desceu pro saguão do prédio. Ele precisava de respostas. Precisava entender. Precisava controlar a situação como sempre fazia. O porteiro levantou o olhar da mesa dele,
sobrancelha arqueada. Bom dia, Sr. Fitzmaurice. A voz dele era educada, mas havia algo ali. Um tom. Uma frieza que não estava lá antes. Collie se aproximou, tentando manter a compostura. Minha esposa. Você viu ela sair? O porteiro assentiu devagar. Sim, senhor. Ela saiu por volta das 4 da manhã. 4 da manhã. 4 da manhã? O cérebro do Collie tentou processar. Sozinha? Não, senhor. Ela tinha 2 bebês com ela. O coração do Collie deu um pulo estranho. Os 2? Ela, como ela estava? O porteiro hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas os olhos dele diziam tudo. Ela parecia, abalada, senhor. Chorando. Tremendo. Tentei oferecer ajuda, mas ela recusou. Collie sentiu o rosto esquentar. Vergonha. Raiva. Ele não sabia. E você deixou ela sair? Com 2 bebês? No frio. O porteiro se endireitou, voz firme agora. Com todo respeito, Sr. Fitzmaurice, sua esposa é uma adulta. Ela tinha todo o direito de sair. E ali estava. Aquela palavra. Direito. Como se Lauren tivesse direitos. Como se ela não fosse propriedade dele. Collie cerrou a mandíbula. Um pequeno grupo de moradores estava perto da área de correio, esperando entregas de Natal. E todo mundo tinha parado de falar. Todo mundo estava olhando. Observando. Julgando. Ele odiava isso. Odiava ser observado assim. Odiava ser o centro da fofoca. Porque fofoca era a única coisa mais poderosa que dinheiro em Manhattan. Forçou um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Ah, minha esposa é meio dramática às vezes. Tenho certeza que ela tá visitando uma amiga. Mas a voz dele rachou na última palavra. Aquela rachadura minúscula que traiu tudo. Uma mulher da sala de correio sussurrou para outra, alto o suficiente para ele ouvir. Ele tá falando daquela garota doce com os gêmeos? Aquela que sempre sorri? Eu ouvi ele gritando com ela semana passada. Acordou meio andar. Outra mulher murmurou de volta. Eu também ouvi. Ele chamou ela de, bem, não vou repetir. Mas foi horrível. O peito do Collie apertou. Aquela sensação de sufocamento. De paredes fechando. Fofoca era o inimigo dele. Porque fofoca virava verdade quando pessoas repetiam. E pessoas sempre repetiam. Ele marchou em direção ao elevador, desesperado para escapar daqueles olhares, quando um segurança chamou ele. Sr. Fitzmaurice? Tem algo que o senhor deveria ver. Collie virou, já irritado. O quê? O segurança apontou para o pequeno monitor de segurança atrás da mesa. As câmeras do corredor. Tem algo que a senhora fez antes de sair. Collie se aproximou, coração batendo mais rápido agora. Na tela de vigilância, em preto e branco granulado, Time Stampede 4h06 da manhã, Lauren apareceu no corredor do 10º andar. E cara, a imagem cortou o coração de qualquer pessoa que viu. Ela parecia pálida. Exausta até os ossos. Olhos inchados de tanto chorar. Mas havia algo mais. Algo na postura dela. Nos ombros dela puxados para trás. Na mandíbula firme. Ela segurava os 2 bebês perto do peito, enrolados em cobertores, uma bolsa de fraldas pesada no ombro. Cada movimento dela parecia doer. Mas ela não parou. Então ela fez algo que fez o sangue do Collie gelar. Ela pausou na frente da câmera. Não acidentalmente. Não porque ela tropeçou. Ela pausou. De propósito. Olhou direto para a lente. Direto para os olhos de quem fosse assistir aquilo depois. Os olhos dela eram claros. Determinados. Sem medo. Sem hesitação. E havia uma mensagem naquele olhar. Uma mensagem que dizia: eu sei o que você fez. E agora todo mundo vai saber. Então ela virou. E foi embora. Sumiu no corredor. A garganta do Collie secou completamente. Aquele olhar. Aquele maldito olhar. Não era Lauren que ele conhecia. Não era a esposa assustada que pedia desculpas por respirar. Era outra pessoa. Alguém que ele não reconhecia. Alguém perigoso. O segurança olhou para ele com uma simpatia que parecia mais insulto que conforto. Senhor, quer que a gente alerte a polícia? Collie balançou a cabeça violentamente. Não. Não. Absolutamente não. Porque se a polícia se envolvesse, eles fariam perguntas. Onde você estava na véspera de Natal, Sr. Fitzmaurice? Com quem você estava? Porque sua esposa fugiu no meio da noite com bebês doentes. E essas perguntas levariam a outras perguntas. Perguntas sobre Sierra. Perguntas sobre as transferências de dinheiro estranhas.
Perguntas sobre os hotéis. Perguntas que ele não podia responder. Não, ele repetiu, mais firme agora. Isso é um mal-entendido familiar. Eu resolvo. Mas enquanto ele dizia isso, ele sentia os olhos de todo mundo no saguão sobre ele. Julgando. Sussurrando. Criando narrativas. Ele marchou para fora no ar gelado do inverno, neve caindo de novo, e puxou o telefone com dedos trêmulos. Ligou para Lauren. Direto pro correio de voz. Oi, é Lauren. Deixe recado. Aquela voz alegre dela de anos atrás. Quando ela ainda sorria de verdade. Ligou de novo. Correio de voz. Ligou pela terceira vez. Correio de voz. Mandou mensagem. Volta para casa agora. Para de ser ridícula. Depois, Lauren, onde você tá? Responde. Depois mais frio, mais ameaçador. Você tá cometendo um erro enorme. E finalmente, tentando parecer preocupado mas ainda soando arrogante. Você não pode fazer isso. Os bebês precisam de mim. Sem resposta. Nenhuma. Como se ela tivesse bloqueado ele. Ou jogado o telefone fora. Ou simplesmente decidido que ele não merecia nem um segundo da atenção dela. Ele virou e percebeu com horror que metade do saguão estava assistindo ele através das janelas de vidro. Sussurrando. Apontando. Tirando foto. Alguém estava tirando foto. O homem de família perfeito se desmoronando ao nascer do sol. Que manchete maravilhosa isso faria. Ele voltou pro porteiro, voz baixa e tensa. O carro. Ela pegou um táxi? Uber? O quê? O porteiro hesitou, depois suspirou. Tinha um carro esperando, senhor. Um SUV preto. Vidros escuros. O coração do Collie quase parou. Um SUV? Que tipo? Caro. Muito caro. Range Rover, talvez. Ou Escalade. Ela entrou. O porteiro assentiu. Sim, senhor. E o motorista saiu para ajudar ela com os bebês. Muito gentil. Parecia conhecer ela bem. E foi naquele momento que o mundo do Collie começou a desmoronar de verdade. Porque ele sabia exatamente quem dirigia um SUV preto caro em Manhattan. Ele sabia exatamente quem seria gentil o suficiente para ajudar uma mulher chorando com 2 bebês às 4 da manhã. E essa pessoa era o último homem na Terra que Collie Whitmore queria perto da esposa dele. O rosto dele perdeu toda a cor. As mãos começaram a tremer. E pela primeira vez em anos, Collie Whitmore sentiu algo que ele não estava acostumado a sentir. Medo. Medo real. Frio. Paralisante. Porque se Lauren estava com quem ele achava que ela estava, então o jogo tinha mudado completamente. E Collie estava prestes a perder tudo. Agora, o que aconteceu com a Lauren naquela madrugada? Deixa eu te contar. E te aviso, é de partir coração. No momento em que as portas do elevador se fecharam atrás dela às 4 da manhã, Lauren sentiu o corpo finalmente desmoronar sob o peso de absolutamente tudo que ela tinha segurado junto por meses. Anos, na verdade. Os braços dela tremiam incontrolavelmente enquanto segurava os gêmeos contra o peito. As respirações minúsculas e rápidas deles quentes contra a pele dela. O saguão ficou embaçado. A visão dela nadou como se ela tivesse debaixo d'água. Mas ela não parou de se mover. Não podia parar. Porque ela tinha medo, medo genuíno e primitivo, de que se pausasse por um segundo sequer, se parasse de colocar um pé na frente do outro, ela desmoronaria em 1000 pedaços que nunca conseguiria juntar de novo. O frio lá fora atacou ela com violência no instante em que passou pelas portas giratórias. Não foi um frio normal. Foi aquele frio de Nova York no inverno que corta até os ossos. Que faz sua pele arder. Que rouba o ar dos pulmões. Flocos de neve grudaram nos cílios dela, pesados e molhados. O casaco fino dela, aquela jaqueta preta barata que ela comprou no seio da Target, não era nem perto do suficiente. Mas ela não tinha tempo para voltar e pegar mais nada. Nem chance. Collie podia acordar a qualquer segundo. E se ele acordasse? Se ele visse ela saindo? Ela não queria nem imaginar. Então ela só continuou andando. Passo depois de passo. Botas estalando pela calçada gelada que tinha virado mais gelo que concreto. Respiração embaçando no vento, criando nuvens pequenas que desapareciam em segundos. A cidade estava quieta. Quase assombrosa. Aquele tipo de silêncio que só existe em Manhattan de madrugada quando até a cidade que nunca dorme finalmente fecha os olhos por alguns minutos. Luzes de Natal brilhavam suavemente das janelas dos apartamentos, piscando vermelho e verde e dourado. Zombando dela. Zombando com um calor, uma alegria, uma magia que ela não sentia mais. Quando foi a última vez que ela sentiu alegria de verdade?
Ela não conseguia nem lembrar. Cada músculo do corpo dela doía. Doía de um jeito que ia além de cansaço físico. Os ombros latejavam de carregar a bolsa de fraldas que pesava tipo 1000 quilos. As costas ardiam. E os pontos? Deus, os pontos da cesariana de emergência ainda puxavam cada vez que ela se movia errado. Os médicos tinham dito para não carregar peso. 6 semanas de recuperação no mínimo, eles falaram. Mas ela não tinha escolha. Não tinha ninguém para ajudar. Então ela aguentava a dor e continuava. E enquanto esperava ali na calçada, tremendo tão forte que os dentes batiam, uma realização aterrorizante afundou como âncora. Ela não tinha plano nenhum. Nenhum. Zero. Não tinha pensado além de preciso sair daqui. Sem dinheiro. Sem destino. Sem lugar seguro. Ninguém para ligar. Ninguém que viria buscar ela no meio da noite sem fazer perguntas. As mãos dela tremiam tão violentamente, tão fora de controle, que ela quase derrubou o telefone quando puxou do bolso. Dedos dormentes tentando desbloquear a tela. Finalmente conseguiu. Abriu o app do banco com aquela esperança desesperada de por favor, deixa ter alguma coisa. A tela carregou. E então, saldo, R$0. Congelada. De novo. Cole tinha cortado o acesso dela de novo. Provavelmente na noite anterior antes de sair pro encontro de negócios. Só para garantir que ela não pudesse fazer nada sem a permissão dele. Controle. Sempre controle. Lágrimas embaçaram a tela do celular. Quentes. Desesperadas. Ela fechou os olhos com força, sussurrando para si mesma. Tentando acalmar a respiração. Tentando não entrar em pânico completo. Você não pode desmoronar agora. Ela sussurrou, voz quebrando. Agora não. Não na frente deles. Eles precisam de você forte. Mas a voz dela rachou na última palavra. E os gêmeos, como se sentissem o desespero da mãe, choramingaram. Aqueles chorinhos pequeninos e agudos que atravessavam ar gelado como flechas minúsculas direto no coração dela. Cada choro era uma acusação. Por que você nos trouxe pro frio? Porque a gente tá aqui. Cadê o papai? Cadê nossa casa quente? Ela puxou eles para mais perto do peito, balançando gentilmente. Cantarolando aquela musiquinha que sempre acalmava eles. Dorme, dorme meu anjinho, dorme em paz. Mas até cantando, a voz dela tremia. E foi quando o pânico bateu de verdade. Não aquele nervosismo normal. Não aquela preocupação comum. Mas pânico com P maiúsculo. Ataque de pânico total. O peito dela apertou. Apertou tanto que parecia que alguém estava sentando em cima. Esmagando os pulmões dela. Espremendo todo o ar para fora. Ela tentou respirar, mas não conseguia. O ar não entrava. Não importava o quanto ela tentasse, era como respirar através de um canudinho minúsculo. A visão dela escureceu nas bordas. Aquelas manchas pretas crescendo, fechando. O mundo começou a girar. Inclinar perigosamente. As mãos dela ficaram frias primeiro. Depois dormentes. Formigando. Como se não fossem mais parte do corpo dela. Ela não conseguia engolir. Não conseguia focar. O coração martelava tão rápido, tão violentamente, que ela tinha certeza que ia explodir. Eu vou morrer, o cérebro dela gritou. Eu vou morrer aqui na calçada e os bebês vão congelar e vai ser tudo minha culpa. Ela agarrou a alça do carrinho para ficar de pé. Para não desmaiar ali mesmo. Agora não, ela ofegou, lágrimas escorrendo. Por favor, Deus, agora não. Não aqui. Não com eles. Um carro passou devagar, vidro embaçado. Alguém olhou na direção dela. Fez contato visual por um segundo. E então, acelerou. Foi embora. Mãe com recém-nascidos na neve. Às 4 da manhã. Claramente problemas. Claramente não é da minha conta. Lauren sentiu uma solidão tão profunda, tão absoluta, que cortou mais fundo que qualquer frio. Outro pedestre apareceu. Homem de terno, voltando de algum bar provavelmente. Ele parou a alguns metros de distância. Olhou para ela. Hesitou. Lauren pensou por um segundo que ele ia ajudar. Que alguém finalmente ia perguntar se ela estava bem. Mas ele pegou o celular, olhou para a tela e apressou o passo na direção oposta. Ninguém queria se envolver. Nunca queriam. Essa era a regra não escrita de Manhattan. Não é problema seu. Segue em frente. Não olha. E a solidão bateu mais forte que o frio. A sensação de estar completamente, absolutamente sozinha no mundo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, quentes contra a pele gelada, desaparecendo na gola do casaco. Por um momento, só um momento microscópico,
Ela se perguntou se Collie tinha razão sobre ela. Se ela realmente era fraca, dramática, incapaz, um fardo. Talvez ela não conseguisse sobreviver sozinha. Talvez ela devesse ter ficado, aguentado, engolido, fingido que tudo estava bem. Pelo menos lá dentro tinha calor, uma voz pequena e cruel sussurrou na cabeça dela. Pelo menos os bebês não estavam congelando. Ela começou a duvidar de tudo. Da decisão, da coragem, de si mesma. E então um dos gêmeos soltou um choro. Não aquele chorinho fraquinho. Um choro agudo, forte, desesperado. Um som tão encharcado de necessidade e inocência que atravessou o nevoeiro de pânico como um raio de luz. E Lauren sentiu algo dentro dela estalar de volta no lugar. Como um osso sendo recolocado no lugar. Doloroso, mas necessário. Não era força ainda. Não era confiança. Mas era algo próximo disso. Instinto. Sobrevivência. Maternidade na forma mais crua e primitiva que existe. Ela se levantou. Pernas tremendo como gelatina. E se forçou para frente. Uma respiração de cada vez. Um passo de cada vez. Você aguenta, ela sussurrou. Você aguenta porque eles precisam de você. Mas antes que ela pudesse dar 10 passos, antes que ela pudesse nem processar o que fazer, faróis cortaram a neve que caía. Brilhantes. Brancos. Cegantes por um segundo. Um SUV preto se aproximou devagar, pneus esmagando a neve compactada com aquele som abafado. Luxuoso. Limpo. Completamente fora de lugar naquela rua às 4 da manhã. O carro parou na frente dela. Motor roncando baixinho. Lauren congelou, abraçando os bebês mais forte. Medo atravessou ela. Quem é? O que eles querem? A janela abaixou devagar. E uma voz. Profunda. Calma. Gentil. Uma voz que ela reconheceu de anos atrás, mas nunca esperou ouvir de novo. Lauren? Lauren Whitmore. Ela piscou neve dos cílios. Focou no homem dentro do carro. E a respiração dela prendeu dolorosamente. Era Evan Lancaster. E a aparição dele naquela rua, naquele momento exato, mudaria absolutamente tudo que Lauren pensava que sabia sobre o futuro dela. Entra, ele disse suavemente. Você e os bebês precisam sair do frio agora. Lauren hesitou. Cada instinto gritava. Não confie em ninguém. Especialmente não em homens. Especialmente não depois do que Collie fez. Mas os gêmeos choravam. Tremiam. E ela não tinha mais força nem para dar mais 10 passos. Então ela entrou. O calor dentro do SUV a atingiu como uma onda. Como mergulhar em água quente depois de horas no gelo. Tão intenso que quase doeu. Ela afundou no banco de couro macio, abraçando os bebês, e sentiu o corpo inteiro começar a descongelar. Evan se inclinou do banco do motorista. Não tocou nela. Não invadiu o espaço dela. Mas ajustou as saídas de ar do aquecedor traseiro, direcionando o calor para os rostinhos dos gêmeos com cuidado preciso. Eles estão congelando, ele murmurou. Deixa o aquecedor trabalhar. Lauren só conseguiu assentir. Não conseguia falar ainda. Lágrimas voltaram, dessa vez de alívio puro. De gratidão. De exaustão absoluta, finalmente tendo permissão para sair. Evan esperou. Não fez perguntas. Não exigiu explicações. Só esperou até ela conseguir respirar de novo. Finalmente, ele olhou para ela através do espelho retrovisor. Os olhos dele eram gentis. Preocupados. Mas havia algo mais. Determinação. Como se ele já soubesse o que tinha acontecido. Como se ele já tivesse tomado uma decisão. Você não deveria estar aqui fora sozinha, ele disse. Não como acusação. Como fato simples. Lágrimas queimaram os olhos dela. A garganta apertou. Eu não sabia para onde ir. Eu não posso, eu não tenho. Você não precisa explicar ainda, ele interrompeu gentilmente. Mas você precisa descansar. E as crianças precisam de segurança. Collie vai. Ela começou, voz tremendo. Eu sei, Evan disse simplesmente. E vamos lidar com isso. Mas agora você precisa respirar. E pela primeira vez em meses, talvez anos, Lauren sentiu que tinha permissão para respirar. Que não precisava se explicar. Que não estava sendo dramática. Que alguém, finalmente alguém, acreditava que ela merecia ajuda. O carro deslizou suavemente para a avenida. Neve caía em flocos grandes agora, branqueando tudo. Lauren olhou pela janela, vendo o prédio dela desaparecer na distância. A prisão disfarçada de lar. Evan, ela sussurrou. Por que você tá aqui? Como você? Ele não respondeu imediatamente.
Em vez disso, entregou para ela uma folha de papel dobrada do console. Lê isso. Mas prepara seu coração primeiro. Com mãos tremendo, ela desdobrou o papel. E o que ela viu fez o mundo dela girar de novo. Era um relatório interno da Stonebridge Capital. Confidencial. Marcado como somente executivos. E destacado em amarelo fluorescente estavam as assinaturas do Cole. Cole autorizando transferências não autorizadas de fundos. Dinheiro desviado através de eventos de clientes falsos. Despesas de RP que nunca aconteceram. Dinheiro que simplesmente desapareceu. O pulso dela trovejou nos ouvidos. O quê? O que é isso? Evidência. Evan disse calmamente, olhos na estrada. De fraude corporativa. Seu marido tem desviado dinheiro da empresa há mais de um ano. A garganta dela fechou. Fraude? Cole. Mas ele sempre disse que estava trabalhando duro. Que tudo era legal. Evan assentiu. Ele mentiu. E não só para você. Para todo mundo. A empresa tem construído um caso contra ele há meses. Investigação silenciosa. Mas semana passada. Ele hesitou. O quê? Lauren mal conseguiu sussurrar. O que aconteceu semana passada? Alguém vazou documentos, Evan disse. Documentos ligando Cole a uma violação financeira muito mais séria. Grandes clientes. Investidores internacionais. Dinheiro suficiente para enterrar ele completamente. Lauren encarou o papel, sentindo frio ondular através dela apesar do calor do carro. Por que você tá me mostrando isso? Eva virou a cabeça ligeiramente, encontrando os olhos dela no espelho retrovisor. Porque você é a única pessoa que pode proteger seus filhos da queda que vem aí. Proteger? Do quê? Do Cole, ele disse simplesmente. Quando homens como ele sentem que estão perdendo o controle, eles fazem coisas desesperadas. E você? Você é a última pessoa que desafiou a autoridade dele. Ele vai tentar te destruir. E se não conseguir destruir você, ele vai tentar pegar as crianças para te controlar. O sangue dela gelou. Pegar as crianças? Ele não faria isso. Eles são filhos dele. Evan suspirou. Lauren, homens como Cole não veem filhos como pessoas. Veem como propriedade. Como ferramentas. Como alavancas de poder. Ela balançou a cabeça, negando. Mas ele gastou dezenas de milhares em presentes para amante enquanto você usava fraldas baratas e pulava refeições. Eva interrompeu, voz firme mas não cruel. Ele deixou você sozinha com bebês doentes na véspera de Natal para passar a noite num hotel de luxo. Você realmente acha que ele se importa? As palavras cortaram. Cortaram fundo. Porque eram verdade. Verdade nua e dolorosa que ela tinha evitado olhar de frente. Por que você tá me ajudando? Ela finalmente perguntou, voz quebrando. Você mal me conhece. A expressão do Evan suavizou. Ele dirigiu em silêncio por um momento. Então disse algo que mudou tudo. Porque alguém deveria ter te ajudado muito tempo atrás. E eu lamento não ter sido eu. O coração dela deu um salto estranho. Antes que ela pudesse responder, o telefone do Evan tocou. Ele olhou a tela. A mandíbula apertou. Lauren, ele disse devagar. Tem algo que você precisa saber. Agora. O quê? Ele virou o telefone para ela. A tela mostrava uma notificação. Um alerta de notícias. Executivo da Stonebridge Capital Cole Fitzmaurice sob investigação por suspeita de fraude financeira. O mundo dela parou. Simplesmente parou. Isso saiu agora, ela sussurrou. Há 15 minutos, Evan confirmou. O escândalo vazou. E Lauren? O quê? Cole já tá sabendo. E ele acabou de fazer um boletim de ocorrência. O estômago dela revirou. Do quê? Eva hesitou. Quando falou, a voz era pesada. Ele te reportou como desaparecida, alegando que você tá emocionalmente instável e representa perigo pros filhos. Lauren sentiu o chão desaparecer debaixo dela. Ele fez o quê? Ele tá usando a lei contra você, Evan disse. E Lauren? Isso é só o começo. E naquele momento, naquele exato segundo, Lauren percebeu algo aterrorizante. A guerra tinha apenas começado. E Cole ia lutar sujo. Mas dessa vez ela não estava sozinha. E essa era a diferença entre sobreviver e vencer. Agora, você precisa entender quem é Evan Lancaster. Porque ele não é só um cara bonzinho que apareceu do nada. A história dele com Lauren é muito mais profunda do que você imagina. Evan Lancaster,
42 anos, era o tipo de homem que parecia ter saído de um filme. Não porque era perfeito, mas porque era real de um jeito que a maioria dos homens poderosos não é alto, 1,90 m. Cabelo grisalho nas têmporas que de alguma forma fazia ele parecer mais confiável, não mais velho. Olhos que prestavam atenção de verdade quando você falava. Ele era CEO da Lancaster Suites, uma rede de hotéis de luxo que a família dele tinha construído ao longo de 3 gerações. Mas diferente de muitos herdeiros de império, Evan tinha trabalhado desde baixo. Começou no setor de limpeza aos 16 para entender o negócio, como o avô insistiu. Trabalhou em recepção, em cozinha, em manutenção. E quando finalmente assumiu a presidência aos 35, ele conhecia cada pessoa que trabalhava para ele pelo nome. 3 anos atrás, Lauren tinha sido contratada como coordenadora temporária para uma gala beneficente que o Lancaster Suites hospedaria. Evento gigante. 1000 convidados. Políticos, celebridades, doadores milionários. Tudo que podia dar errado. E na semana do evento, deu tudo errado. O fornecedor de flores cancelou. O sistema de som pifou. Metade da equipe de garçons pegou gripe. Foi caos total. Lauren, recém-casada na época e ainda cheia de energia, trabalhou 72 horas seguidas para salvar aquele evento. Ela ligou para todos os fornecedores da cidade. Improvisou decorações. Treinou equipe nova em tempo recorde. E quando a noite chegou, foi perfeito. Impecável. Evan tinha observado tudo. E no final da noite, quando todo mundo já tinha ido embora, ele a encontrou no corredor arrumando cadeira sozinha mesmo estando morta de cansaço. Você deveria estar em casa, ele disse. Ela pulou, surpresa. Senhor Lancaster. Eu só tava. Desculpa, eu já vou. Não, ele disse gentilmente. Você não precisa pedir desculpa. Você acabou de salvar um evento de